Dar a vida por um clube, mais do que uma simples expressão, se tornou o resumo da trajetória de um goleiro da década de 20. Uma dedicação tão grande que mereceu uma homenagem singular. Eurico Lara é o único jogador citado no hino de um clube da primeira divisão do Brasil, o hino do Grêmio. O Esporte Espetacular apresenta agora imagens raras do goleiro, 70 anos depois de sua morte. Morte que comoveu o Rio Grande do Sul e que também virou uma das maiores lendas do futebol brasileiro. Será verdade que ele morreu defendendo um pênalti? O ingresso de cinema de 1925 hoje é uma relíquia. Convida para ver o goleiro Eurico Lara em ação. O Lara, primeiro era enorme, né? Parecia o Boris Karloff. Vocês devem ter uma foto dele aí, vão mostrar ele igualzinho o Boris Karloff em qualquer filme de terror. O filme ficou perdido por quase 8 décadas. Foi encontrado recentemente num arquivo comprado pela RBS TV de Porto Alegre. Eurico Lara aparece num jogo contra o Pelotas, em 1925. Um tesouro que ajuda a contar a história de um dos maiores goleiros do Rio Grande do Sul. Chegou de repente um jogador, um ex-jogador do Grêmio, um antigo jogador do Grêmio, que disse que ele tinha ido para Uruguaiana e que tinha visto em Uruguaiana um goleiro que quando jogava o time dele não perdia. As pessoas que o viram jogar disseram, olha, tem um goleiro inigualável, quando ele joga o time dele não perde. Comentou com os dirigentes do clube, né, o Assunção, né, que existia um goleiro em Uruguaiana, quando ele jogava, o time não perdia. E o Grêmio mandou um enviado uruguaiano que ficou impressionado com esse goleiro, que era o Lara, né? E o Grêmio quis contratá-lo, quis levá-lo para Porto Alegre. Consta que ele não queria sair de Uruguaiana e que teria, inclusive, até simulado uma doença, baixado a enfermaria para não sair de Uruguaiana. Mas aí o Grêmio tinha um dirigente que era militar graúdo, que fez com que o Lara, que servia o exército na ocasião, viesse para Porto Alegre. Lara chegou a Porto Alegre em 1920 e em 16 anos conquistou 16 títulos. Todos que o viram jogar são unânimes. Eurico Lara foi o maior goleiro produzido pelo Rio Grande do Sul. O jornalista Luiz Mendes viu Lara jogar por apenas 45 minutos, num Grenal. Tempo suficiente para, ainda menino, virar fã do goleiro. Meu velho tio Oscar, que era o membro da família que mais gostava de futebol, me levou para ver esse jogo. Ele era torcedor do Internacional e, como colorado, queria que eu também fosse. Só que eu vi esse goleiro jogar. E ele me chamou para o outro lado, porque, na verdade, ele foi sensacional. O Grenal em questão aconteceu em 1935. Foi tão importante que até hoje a bola daquele jogo está exposta no Museu do Grêmio. O ano de 1935 é um ano muito especial para o Rio Grande do Sul, porque foram 100 anos da Revolução Farroupilha, né? 1935 teve o Grenal Farroupilha. Nesse Grenal foi a última partida do Lara. Diziam que esse campeonato valeria por 100 anos, por ser o campeonato de um centenário. E aí transcorre o jogo 0-0, aquela coisa, o jogo está chegando ao seu final. Naquela época o jogo levava 80 minutos, não 90. O Internacional já festejava o título, porque com o empate era ele o campeão. O Grêmio fez o primeiro gol. O segundo gol foi marcado pelo ponta-direita a 2 minutos do fim. O ponta-direita se chamava Laci. Foi 2-0 para o Grêmio, que ganhou o campeonato. E o Lara se despediu aí. E então nasceram as lendas sobre a morte de Lara. Uma delas envolve até o genial Friedenreich, que teria marcado mais gols do que Pelé. A bomba de Friedenreich. E o Friedenreich, não, eu chuto muito forte, vai te prejudicar. Não, eu vou defender o pênalti, diz o Lara para ele. Aí bateu o pênalti, ele encaixa a bola e a bola bate no peito dele, estoura uma veia do peito e ele morre por causa daquele pênalti. Tragédia em família. Eu acho que ele morreu mesmo defendendo um pênalti num Grenal, cobrado pelo próprio irmão. O irmão do Lara, que também era jogador, que era centroavante, que chutava muito forte. E foi assim que ele morreu. Morte após o Grenal. O Lara joga até o meio do jogo, no intervalo ele sai doente, sentindo a tuberculose, e de lá não sai mais do hospital, né, e acaba morrendo. Já, logo depois do intervalo, a gente conta qual dessas lendas é a verdadeira história da morte de Lara.
Eu acredito piamente, você que está dizendo que é lenda, eu acredito em todas como fatos históricos. E mostra também a homenagem que o goleiro recebeu de um dos maiores nomes da música popular brasileira. Lara, o craque mortal, sou o teu nome elevar. Hoje com No bloco anterior, o Esporte Espetacular contou a história do goleiro Eurico Lara, um dos grandes ídolos do Grêmio, e deixou no ar a pergunta: como Lara morreu? Pois agora a gente revela qual, entre tantas lendas, é a verdadeira história da morte de Lara. Um sacrifício que rendeu a maior homenagem já prestada por um clube brasileiro a um jogador. Lara, o craque mortal, sou o teu nome elevar. Hoje com o mesmo ideal, nós saberemos te honrar. Em 1953, Lupicínio Rodrigues compôs o hino do Grêmio e citou Lara, uma homenagem até hoje única de um grande clube do Brasil a um jogador. Eu, desde garoto, sempre fui com o pai aos jogos, né? E o pai sempre me falou da figura do Lara. E o que contribuiu muito para transformar Lara em mito foi a morte dele depois do Grenal de 1935, até então o mais importante da história. A morte de Eurico Lara. O Lara já estava doente, tinha tuberculose, né, que naquela época era fatal, né? A pessoa, para poder se curar, teria que ir geralmente para lugares altos, temperaturas mais baixas, né? E ele deveria ter feito isso. Jogou tuberculoso já, digamos assim, quase nas vascas da morte, pode-se dizer, né? Fez defesas milagrosas, porque o time do Inter era melhor que o time do Grêmio. Mas ele aguentou o repuxo. No intervalo ele sai doente, sentindo a tuberculose. O Grêmio acabou ganhando a partida por 2-0 nos minutos finais. E o Lara saiu para comemorar junto com os jogadores, né? Foi uma comemoração muito importante, mas ele já não estava legal. Vai para a Beneficência Portuguesa e de lá não sai mais do hospital, né? E acaba morrendo perto do final do ano, num enterro que foi considerado um grande evento em Porto Alegre. Os jornais publicaram que foram 30 mil pessoas. Lara morreu, mas se tornou imortal no hino do Grêmio. Nada mais justo e nada mais saudável do que homenagear toda a gama de jogadores que até hoje passam no time do Grêmio, uma figura imortal do Lara. É a coisa mais linda a torcida do Grêmio cantar esse hino e no momento que cita o Eurico Lara. Quer dizer, não tem um gremista que não saiba ou menos alguma coisa sobre Lara. Virou um jogador, olha, provavelmente o maior de todos os símbolos do Grêmio. E mesmo que hoje praticamente não exista ninguém vivo que eu tenha visto jogar, ele continua sendo essa lenda, o que o torna ainda maior que a realidade. Lara, o craque mortal, soube o seu nome elevar. Hoje, com o mesmo ideal, nós saberemos te honrar.